Nosso Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Espírito Santo, por nos despertar mais uma madrugada e estarmos aqui juntos, unidos, como amigos, como irmãos. E como a Tua palavra diz, Deus, como é bom viver unidos, irmãos. Ortogue, Senhor, a Tua bênção no meio do Teu povo, Senhor, nesta manhã. E sentimos, meu Pai, que viemos sentir a presença do Teu Santo Espírito. Usa o Teu servo mais uma vez, meu Senhor. Fale aos nossos corações e abençoe de forma muito especial, Pai, todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos convidados, que a Tua bênção, Pai, esteja sobre eles e sobre cada família representada. Continue aqui conosco, porque é bom estar neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a gente tem nesse momento a gente dá alguma dica de saúde baseado, logicamente, na Bíblia e nos 8 remédios naturais que Deus nos deu. Mas se vocês fizerem a conta, a gente já falou dos 8 remédios naturais. Então hoje eu queria fazer um breve resumo, um panorama geral de tudo isso que a gente viu. E aí eu queria dar uma ênfase no texto que eu até comentei, eu gosto muito, que é 1 Coríntios 6,19. E aí eu vou ler aqui, não precisa nem vocês abrirem as Bíblias de vocês, mas eu vou ler aqui, porque isso é a base, eu entendo, né, nesse contexto do cuidado do nosso corpo, onde diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então Deus ele nos deu esse corpo, e que de fato não é nosso, entra até o conceito de mordomia com o nosso próprio corpo. E aí a gente viu sobre a temperança, e aí a palavra, o sinônimo de temperança, muita gente não conhecia, eu mesmo não tinha o hábito de usar esse termo, está relacionado com equilíbrio em tudo que vamos fazer, né? Seja até mesmo as coisas boas, temos que ter um uso moderado e adequado. E aquilo que não é bom para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente, aquilo deve ser totalmente eliminado. E aí, nesse contexto, entra o segundo remédio, que é a alimentação saudável, onde temos que buscar os alimentos o mais próximo possível, se for, como eu disse, se for possível, lá da dieta edênica, de maneira que a gente comece a se abster de coisas que nos fazem mal, incluindo aí até mesmo as carnes vermelhas, etc. Não é verdade? A gente tem o terceiro remédio natural, e aqui foi uma ordem que eu estabeleci. Não existe uma ordem específica dos oito remédios, mas eu coloquei aqui o exercício físico. Você se alimenta bem, você está com o seu corpo com energia, mas não adianta ficar sentado no sofá, passar o dia em casa, porque Deus criou o nosso corpo para se movimentar. A biologia envolvida, a biomecânica envolvida no nosso corpo, você vai perceber que nosso corpo foi feito para o movimento. E aí a gente tem o quarto remédio natural que eu selecionei aqui na minha ordem, que é o ar puro. E aí a gente viu como isso é importante, e lembrando que quem nos concedeu o fôlego de vida, o ar que provém de Deus, o fôlego de vida. E aí a gente já começa a ter agora essa amplitude do conceito dos remédios naturais, onde a gente vê de maneira agora até uma aplicação espiritual, porque Deus é quem também nos concedeu esse ar, não é verdade? E aí estudamos, o pastor Edson nos trouxe uma reflexão importante sobre a luz solar, onde a gente viu que é importante para a produção de hormônios, vitamina D. Eu acho que eu não comentei, mas a vitamina D ela é muito importante para a fixação do cálcio, onde ele tem que ser fixado, nos ossos, unhas, cabelo. Então, se você quer chegar numa idade mais avançada, com energia, com vigor, é muito importante que você tome sol. Mas a gente viu que o sol, a gente tem o sol da justiça, o próprio Jesus Cristo. E quando a gente entende isso e aceita Jesus, e lembra que essa é a primeira obra do Espírito Santo, aceitar a Jesus Cristo, aí nós vamos para a água, que é o nosso sexto remédio natural, que além das propriedades físicas e o bem que faz fisiologicamente para a gente, nós entendemos que a água é ali onde nós vamos ser batizados. E realmente, batismo, vocês sabem o conceito, a origem da palavra
Batismo, que está relacionada com mergulhar, com ser ali, no caso, a gente entende como sepultamento para depois o reerguimento para uma nova vida, uma vida em abundância. E quando a gente entende tudo isso, e a gente vai lá para a criação, lá em Gênesis 2, início ali do capítulo 2, a gente percebe o 7º remédio aqui que eu selecionei, que é o descanso. E aí o próprio Deus nos deu o exemplo. Quando na criação ele descansou, embora ele não precisasse de um descanso físico, porque ele não se cansa, e algumas passagens nos provam isso. Mas ele nos deu exemplo para descansarmos o nosso corpo, mas também descansarmos nele, através do Santo Sábado, não é verdade? E o 10º aqui, o 8º remédio natural, que não poderia ser diferente, a confiança em Deus. E para finalizar, eu queria ler o Salmo 37:5, que o pastor já leu também, que resume esse remédio natural de maneira muito, muito interessante, onde diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos compreender essas verdades dos 8 remédios naturais, o Espírito Santo nos capacitando, nos influenciando e nos dando sabedoria para sermos fiéis cumpridores da vontade de Deus. Eu fico feliz, viu, de termos aqui feito uma relação entre o cuidado do corpo, não é? Já que ele é morada do Espírito Santo, não é? E quem quer o reavivamento, quem quer ser testemunha, quem quer realmente poder para testemunhar, para falar de Jesus, quem quer ouvir a voz de Jesus, precisa ter o Espírito Santo com ele, habitando nele. Numa casa suja, né, Daniel? Numa casa mal cuidada, uma mente toda envenenada, não tem condição de ouvir a voz de Deus e nem de testemunhar o poder de Deus. Por isso nós escolhemos, pela ajuda de Deus, foi Ele que tocou no meu coração, falarmos desse ponto, já que queremos o reavivamento, queremos testemunhar. Então, o Espírito Santo quer te convencer a cuidar da tua saúde, do teu corpo. Do templo dele, né? Como o Daniel colocou, do templo dele. Nós temos várias maneiras de fazer o ID, né? E uma delas é semeando. As nossas duplas, elas já estão discipulando. Nós vamos passar um vídeo daqui a pouco, discipulando. Mas, às vezes, nós não temos para quem discipular. Então, a gente, na igreja, tem várias frentes. E a irmã Darcy, ela tem uma frente interessante. Ela fez esta semana, dentro dos 10 dias de oração, uma frente de semeadura. E eu queria passar algumas fotos. Pode passar, irmã Java, aquelas fotos para todos verem. Olha que trabalho bacana que a irmã Darcy, junto com a sua equipe, ela fez aqui no Rio de Janeiro nesta semana. Vamos dar uma olhada nessas fotos. Bom dia, pastores, bom dia, irmãos. Para a honra e glória de Deus, nós fizemos esse chá aí na praça. O Ministério da Mulher tem um projeto, que seria Chá nos Lares, e aproveitamos a oportunidade para poder fazer na praça com as pessoas que fazem ginástica junto conosco, Então, todo ano eu distribuo os livros, e dessa vez nós aproveitamos a oportunidade para poder levar a mensagem também de esperança e levar o livro de esperança para eles, E foi muito gratificante, amo muito esse povo. E a nossa querida irmã Nair está aí, a Nair, que ela decidiu agora estudar novamente conosco, tá? A palavra de Deus. Então, que Deus seja louvado e glorificado, e que eu peço que vocês orem por mim para que Deus possa me capacitar e me usar sempre, para a honra e glória dele. Obrigada. Irmã Darcy, que semeadura, Que semeadura, que bacana. E está conosco, a senhora citou a irmã Nair, Isso, a Andréia que fez a mensagem para esse povo. E olha, que ideia bacana, na praça, já que a gente não pôde fazer mais como fazia na igreja, num salão, um ambiente fechado, na praça. Que ideia bacana, viu, de semeadura. E a irmã Nair está aí conosco aqui?
Eu acho que ela está. Eu vi o nome dela aí na lista de participantes, mas não sei se ela passou perfume, pastor, para aparecer. Perfume não passou perfume não. Mas tá bom, dona Naí, um abraço, viu? Que Deus abençoe a senhora. Obrigado, viu, irmã Darcy? Obrigado. Deus seja... Glória a Deus. Opa. Obrigada, pastor. Deus maravilhoso. Deus seja louvado. Amém, amém. Bom, queridos, nós estamos aqui tendo várias frentes de trabalho. E aqui eu fico contente porque Deus, no sábado em especial, Ele quer que nós tenhamos a consciência de agora descansarmos para podermos, durante os 6 dias, trabalharmos para Ele. Se você não tem essa consciência, você poderá, durante a semana, entrar numa exaustão, ter dificuldades. O sábado é um dia de descanso. E nós queremos hoje falar algo aqui importante para vocês, mas vai alguns recadinhos antes de abrirmos a palavra. Tivemos durante a semana alguns desafios, algumas tarefas, e uma delas foi acordarmos mais cedo para podermos ir à presença de Deus, pedir perdão, confessarmos os pecados, orarmos a Ele, intercedermos por ele, para Ele estar ajudando, tocando nas pessoas que queremos discipular. Nós tivemos ali o desafio de irmos à Bíblia, então não adianta, viu? Nós estarmos apenas orando, nós precisamos estudar a Bíblia, e o Reavivados por sua palavra é indispensável você ler a Bíblia, ou o ano bíblico você faça, e nós teremos na família ID, sempre ali no grupo, um texto para você ali ler e acompanhar. Porém, vamos ter um desafio de discipulado. Nós vamos ter um desafio de formarmos duplas de oração. E se tem algo que o inimigo quer agora fechar seus ouvidos para você não ouvir, fechar seus olhos para você não ver, e não quer que você entenda, é o poder da oração, o poder da intercessão, o poder de insistentemente clamarmos por aqueles que queremos vê-los no céu. É indispensável isso. E depois, agora, se você que esteve nesses 10 dias convidado, você vai ser convidado agora a fazer as madrugadas com Deus para aprender a ter uma oração mais efetiva. E, na realidade, a gente é santo quando está ligado com Cristo, mas nós somos humanos. Elias era humano, nós somos humanos, nós temos depressão, fraqueza, tentação, tudo igual todo mundo. Porque eu sei que você tem tentação, você também tem quedas, você às vezes cai e aí pensa que não pode levantar mais, mas pode. Esse Deus, ele está aí para levantar o justo 7 vezes ou mais. Que Deus que ensinou que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, que é uma linguagem, né, figurativa, porque você não vai só perdoar 490, você vai perdoar sempre. Nós tivemos também alguns outros desafios que o Daniel já mencionou, o exercício, a alimentação, tudo isso. Mas nós vamos agora a um desafio maior. Você vai abrir a Bíblia, eu vou pedir que você leia comigo Mateus 28, e nós vamos ler o versículo 18 a 20. Na minha versão diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sempre que a família ID se reúne, nós temos lembrado da comissão evangélica. E ele começa no versículo 18 dizendo que toda autoridade nos foi dada. Nos foi dada por quem? Por nosso Deus maravilhoso. Ele nos prometeu o Espírito Santo. Nós vamos passar, porém, agora um vídeo, a irmã Javani vai nos ajudar, que tivemos no Reavivados
do dia onde estudamos esse capítulo 28 de Mateus. A irmã Javne vai colocar esse vídeo e você vai perceber, dentre os verbos existentes, algo indispensável para entendermos aqui sobre essa comissão evangélica. Vamos assistir esse vídeo, então, de 3 minutinhos, por favor. A seguinte cena. Uma mãe passa 9 meses lutando para ter um bebê. Porém, assim que ele nasce, ela o abandona dentro do hospital. Você acha que tal atitude estaria correta? Lógico que não. Bebês precisam dos pais antes e depois do nascimento. Mas sabe, infelizmente no campo religioso existem muitos bebês espirituais que são simplesmente abandonados dentro da igreja depois que aceitam a Cristo. Isso acontece pela ignorância de muitos líderes em relação à grande ordem deixada para a igreja cristã, conforme registrado no final do Evangelho de Mateus. A partir do verso 18 do capítulo 28, lemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A ordem de Jesus, também conhecida como a Grande Comissão, contém vários verbos importantes. Porém, uma pergunta crucial é: qual o grande mandamento deste texto? Alguns acham que é o verbo ir, outros defendem o batizar ou o ensinar. Porém, um estudo mais cuidadoso deste texto revela que, na verdade, temos apenas um imperativo nos versos finais de Mateus, isto é, uma única ordem. Este único imperativo mostra onde está a ênfase na comissão de Jesus. E ela não é ide. No grego, ir, como batizar e ensinar, é um particípio. Verbos no modo particípio, conforme estes aparecem, são auxiliares e indicam ação em desenvolvimento. O imperativo do texto é fazei discípulos, que deriva da expressão grega mateteusatin. Esta é a única, principal e grande ordem do texto. Ela poderia ser traduzida também por discipulai. Toda a ênfase do texto recai sobre ela. Todos os outros verbos são auxiliares e explicam os estágios da mesma ou sua metodologia, ou seja, como colocar a ordem em prática. Mas afinal, o que muda quando entendemos que a ênfase da ordem de Cristo está no fazer discípulos e não no ide ou batizai ou ensinai? Sabe, Jesus não queria que o cristianismo fosse formado por pessoas que apenas foram batizadas e abandonadas dentro das igrejas. Elas deveriam ser cuidadas de forma pessoal, assim como ele tratou seus discípulos. Alguns anos atrás, ouvi uma senhora que me disse que antes de ser batizada, ela recebeu várias visitas e estudos bíblicos de membros da igreja. Porém, depois que se batizou, foi esquecida. Não foi mais visitada e suas dúvidas bíblicas ignoradas. Ela então concluiu: me senti um bebê abandonado. Que a ordem da Grande Comissão nos desafie a cuidar das pessoas, seguindo o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não era apenas um professor, mas um amigo. Resume bem ou não resume? Você provavelmente já tenha se sentindo um bebê abandonado. Um bebê sobrevive abandonado, sem leite, sem cuidado, sem trocar fralda. Um bebê largado ali, que ainda não consegue se alimentar, não consegue andar, nem engatinhar. É assim que às vezes fazemos na igreja, assim que tem acontecido, e é por esse motivo que eu tenho clamado e pedido a Deus: por favor, Senhor, me ajude então, porque eu falo do ID, estamos formando e crescendo a família ID, mas nós estamos vendo um número enorme de bebês abandonados.
Eu confesso que eu vou entrar em detalhes mais adiante, em outros momentos com vocês, porque a família Aide tem um objetivo: formar uma família que queira testemunhar de Jesus com o poder do Espírito, e com esse testemunho ele estará, então, agora ajudando, discipulando, acompanhando, ensinando alguém menos experiente. Alguém que ainda está recebendo leitinho, como o apóstolo Paulo fala. Vamos a um texto em Mateus 11, e nós vamos aqui considerar uma questão interessante das duplas de oração. Às vezes as pessoas me ouvem, sabe, e me veem falar e passam anos e desistem, né, irmã Darcy? Desistem da dupla de oração, desistem do discipulado, pensam que se já estão distribuindo folhetos, se já estão dando estudos bíblicos, já estão levando centenas ao batismo e largando lá dentro da igreja, já está fazendo o trabalho de Deus. E nós vimos que o testemunhar aqui, nessa casa, na realidade, discipular, andar ao lado de, é um verbo imperativo. O batizar, o ide, não é? O ensinar é um verbo particípio, ou seja, mostra uma ação em movimento, mas o discipulado é imperativo. Mostro claramente Jesus, quando formou ali os seus discípulos, ele primeiro andou ao lado deles, ele só não falou assim, olha, ide e agora se virem. Não, ele andou, ele curou, ele pregou, ele ensinou, e ele foi ao lado deles o tempo todo para dar o verdadeiro testemunho. E agora nós vamos ler Mateus 11, 28. Diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por quê, viu, irmão João, que muitos estão ali sobrecarregados, cansados, trabalham pesado. Aqui a Javane, a irmã Darcy, fazem tarefas sociais, etc. É cansativo. E, às vezes, tem pessoas com cargos e mais cargos, acumulam funções e mais funções na igreja, estão cansados. Eu sei que alguns podem dizer, pastor, mas aqui não está falando do pecado, da sobrecarga, está sobrecarregada a culpa. Sim, eu quero fazer uma aplicação daqueles que estão trabalhando e fazendo muito, cansados já e não veem resultados. Sabia que tem pessoas que dão, às vezes, 10, 20, 30 estudos bíblicos para 20, 30 ou mais pessoas e não veem resultado? E a tendência é desanimar, parar de trabalhar. E Jesus não está pedindo para você batizar, o verbo imperativo é discipular. E eu estou, queridos, aqui há 2 anos e meio, já vamos para 3, né, Daniel, em novembro, que eu e o Daniel estamos orando todos os dias, andando, conversando. Olha, o Daniel está aqui há pouco tempo de batismo, já sendo uma bênção, vendo agora a irmã Iraneide ali, que ele discipula, vendo agora o seu irmão Lucas, que ele discipula, ora, conversa, orienta. E esse é o Deus que quer que eu entenda que a obra, a missão é discipulado. Você está cansado de trabalhar e não ver resultado? Ele é lento, mas você precisa entender que o ID que Deus quer é que você agora, com o seu convidado que entrou aqui, você convidado, se ele te chama para orar, você não deve dizer não posso, não. Você deve dizer, olha, tudo bem, se Deus está pedindo que alguém me discipule, eu aceito. E olha que nesse texto, para que você tenha resultados, o texto está dizendo assim, tome sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. E Jesus vai agora, através de jugo, que ele aqui simboliza, através daquela canga. Sabe que no Antigo Testamento, quando o agricultor ia preparar a terra para o plantio, ele tinha que arar, revolver a terra para colocar ali a semente. Interessante que nesse trabalho de revolver a terra era usado animais. E ele usa o exemplo da dupla aqui. E interessante que ele fala da canga
E ele fala da dupla, onde um boi, quando era ali puxava um arado, o boi ele não era colocado ali um boi inexperiente. Às vezes os mais novos são mais fortes, mas são inexperientes. Ali, simplesmente para arar e preparar a terra ali para o plantio, era necessário colocar ali um boi mais velho ao lado de um boi menos experiente. Podia ser mais forte, mas menos experiente. Então, uma dupla. E aí a canga era para unir os dois, o experiente com o inexperiente. Interessante que esse discipulado, e neste exemplo dado em Mateus 11, 28, 11, 29 aqui, quando fala do jugo, da canga, quem está aqui se colocando para ser o nosso companheiro, a nossa dupla, é o próprio Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, eu tenho experiência, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o sol da justiça, eu sou esse Deus que se encarnou homem e agora fui tentado, diz ele na sua palavra, em tudo. Mas eu sei como vencer o inimigo. Eu o venci na cruz do Calvário. Então, você quer ter experiência? A primeira dupla que vamos ter que ter é andar lado a lado com quem? Com Jesus. Ele é a nossa dupla. E ele fala, tome agora o jugo, entre comigo em comunhão, e ali, atrelado, o meu jugo é suave, eu não vou criticar, eu não vou condenar quando você errar, eu não vou criticar quando você tropeçar, eu simplesmente com a canga, quando você tropeça, você não cai, porque eu te sustento. Vamos arar a terra, vamos preparar a terra, vamos lançar a semente na terra. Irmã Daci lançando aí a semente com o chá que ela fez na praça, outros ali na Javane distribuindo quentinhas. Vamos lançar, porém, o trabalho mais difícil não é lançar sementes. Então, lançar sementes é fácil. O que o povo não quer é o que ele ordena agora, discipule, e prepare um povo para uma colheita. Para colher, olha só, para colher uma semente, você tem que esperar ela crescer, germinar, tem que tirar os matos ao redor, as ervas daninhas, as dificuldades que as pessoas têm, um vício, ela precisa ser amparada, ajudada, orientada, e depois que a planta vai crescendo, a planta vai ficando grande, ela depois vai dar as espigas, no caso do milho, eu gosto muito de milho, né, Daniel? Comemos aqui quando você esteve. E olha, nós vamos ver ali, só que depois ainda tem que colher. O que dá mais trabalho? Lançar semente ou cuidar, discipular, preparar para depois ver uma colheita? E ele fala assim, olha, a seara para a colheita está madura. E ele ainda diz mais, a seara é enorme, mas os ceifeiros são poucos. Quantos destes estão querendo tomar o jugo, andar ao lado de Jesus? E ele fala aqui no final de Mateus 28, quando Daniel leu o primeiro texto, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, eu estou disponível. Você me querendo, colocando jugo, aceitando o batismo, aceitando ser meu discípulo, eu vou te orientar através do Espírito Santo. Agora, para isto, queridos, depois que você aprende, depois que você está já discipulado por Jesus, ele agora fala, agora discipule outros. E aí entra porque você está convidado, porque que você entrou aqui. Por que não temos 500, 600 ou mais pessoas aqui? É porque primeiro tem que estar aqui pessoas que queiram discipular alguém, pessoas que aceitaram ser discipuladas por alguém. Isso resume o ID. Então, queremos ter sucesso, ou seja, alguns falam assim, pastor, mas no evangelismo do ID, nos 10 dias já vai ter 100 batismos. Eu gostaria que tivesse 3.000. Mas uma coisa eu digo, o que está iniciando agora é um discipulado. Andar ao lado de Jesus. Andar ao lado deste que também aceitou lá atrás Jesus, que agora já está habilitado a também ajudar a discipular e ensinar o caminho para você. E dá para entender o ID? Dá para entender que o testemunhar de Jesus é necessário algo mais do que simplesmente sair distribuindo livros, folhetos ou tendo muitos cargos na igreja? Aqui ele diz assim, aprendei de mim andando ao meu lado.
Os discípulos andaram 3 anos e meio. Então, não fiquem aí preocupados por 1, 2, 3 semanas andando ao lado, não. Ande por mais tempo. E eu não combinei com o Daniel, mas perguntaria aqui ao Daniel. Daniel, poderia me ajudar numa questão, Daniel? Fale, por favor, com toda a sinceridade. Nós não combinamos, não conversamos quando oramos, não falamos isso esta semana, mas eu queria perguntar, Daniel. Me diga, por gentileza, nesse período que nós estamos andando, conversando todos os dias, falando de assuntos diversos, qual é o resultado, qual é o benefício que você tem sentido em sua vida deste discipulado? Resuma para nós, por favor, Daniel. Pastor, se for para falar uma palavra, eu diria transformação. Minha mãezinha está aqui, meu irmão Lucas, eles bem sabem, né? A pessoa que eu era antes, não que eu fosse uma pessoa dada às coisas, excessivamente às coisas do mundo, mas a gente é transformado. E a gente sabe que isso é a atuação do Espírito Santo. Mas o processo de santificação, ele é gradual. Tem aquela passagem bíblica, eu não recordo de cabeça, mas que o sol é como o sol que vai nascendo, até virar meio-dia e o sol forte. Assim somos nós, como diz o pastor Jefferson daqui de Salvador, né, o jornadear cristão. Então, na nossa jornada, a gente vai crescendo gradativamente. E eu percebo, pastor, que esse acompanhamento que o senhor me faz, o discipulado, isso faz total diferença, porque, embora eu acho que tive um bom rendimento, digamos assim, lá naqueles estudos iniciais que me conduziram ao batismo, ainda assim ficaram dúvidas que esse ano ainda, né, pastor? Teve coisas, digamos assim, basilares, que eu ainda tinha uma ou outra dúvida. Vou dar um exemplo bem, bem simples. Ano passado, ou seja, eu já tinha mais de 1 ano de batizado, quase 2, eu perguntei, eu estava dizimando com base no valor líquido dos meus proventos. E aí, num determinado momento, eu tive essa dúvida, eu falei, será que eu estou fazendo errado? E aí eu busquei quem? O meu discipulador. E aí conversei também na época aqui se não me engano, com o pastor Jefferson também. Enfim, fui orientado conforme a Bíblia nos ensina. Tudo que recebemos, temos que tirar ali os 10%, devolver os 10%. E isso para citar um exemplo, dentre muitos, muitos outros aspectos, que esse discipulado faz com que nós tenhamos, né, uma compreensão melhor da vontade de Deus na nossa vida. Porque é como... Eu tenho 3 filhos, tá? Para quem não sabe, embora eu pareça talvez um pouco jovem, mas já tenho uma idade razoável. E eu tenho 3 filhos. E eu os vi aprender, não sabia nem sentar. Aí depois eles sentaram, não lembro agora, uns 4, 5 meses. E aí quando se aproxima de 1 ano, eles aprendem a andar. Mas eles não andam simplesmente num dia que eles não sabiam fazer, não sabiam andar, eles se levantam e saem andando. Não é assim. Então você tem que pegar um andar já, né, um andadorzinho, ou você pega ali pela mão e a criança vai desequilibrando e você vai dando aquele suporte, aquela ajuda. Eu gostava muito de uma técnica que meu pai eu via ele fazendo, pegar uma fralda, passa debaixo aqui da axila da criança, para a gente não ter que ficar tão abaixado, né? Ou seja, você vai dando suporte e aí a criança vai firmando os seus passinhos até que daqui a pouco está que nem os meus aqui, o mais novo já tem 8 para 9 anos, está correndo, está brincando. E assim somos nós nesse caminhar cristão. A gente primeiro engatinha para depois começar a andar e aí correr. E isso precisa do discipulado. Eu creio que seja isso aí, pastor. Eu creio sim, Daniel, e eu fico feliz porque o discipulado que a família IDE tem sempre enfatizado está baseado nesse texto, nesse imperativo. E o Daniel passou a discipular a mamãe, que é essa moça bacana que agora fala, eu te amo, e ama muito mais agora, né? Lá em Teresina. E aí a irmã Iraneide batizou-se ano passado, já está discipulando a Hilda. A Hilda vai à igreja hoje, a irmã Iraneide aqui assistiu o batismo. A irmã Iraneide está orando com a Hilda
ajuda todos os dias, acompanhando. O Lucas também, o filho da irmã Iraneide, está aqui conosco. Parabéns, Lucas. Está sendo aí você discipulado pelo Daniel. Olha só, você parece que sabia já tudo, não é? E aí vem Deus falando assim, não, tome o meu jugo, seja meu discípulo, e eu vou colocar alguém aqui do seu lado na terra para andar ao lado, para preparar o solo para outras pessoas. E esse é o ID, queridos. A família ID tem esse fim de aceitar o imperativo do discipulado. Por mais que o nome é família ID, estamos em ação, uma ação em movimento, participio, como diz desse verbo, mas nós estamos também aceitando o desafio de fazer pelo discipulado. Agora vai a uma questão. Queridos, abra a Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 23. O problema sério para o discipulado é aceitar Jesus de uma forma especial, atuando em nós. Nós queremos estar no controle de tudo. E o que diz agora Lucas 9, 23? Você quer ser meu discípulo? Você quer tomar o jugo? Quer aprender a ser manso? Quer aprender a ser humilde? Quer aprender a pregar? Quer aprender a dar estudos bíblicos? Quer aprender a cantar no coral da família ID? Não esqueci, tá? Nós vamos ainda falar amanhã na vigília. Você quer fazer tantas coisas? Ande ao lado de Jesus. Mas antes de andar ao lado de Jesus, tem que entender algo. O que diz o texto? Quem quer vir após mim, quem quer ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E aí, quando eu aprendo isso, vamos a Atos capítulo 1, versículo 8, essa promessa, todas as duplas do ID têm esta promessa dada por Jesus, dada por Deus, dada aqui na palavra de Deus para você. Vocês vão receber poder para testemunhar para quem você está discipulando. E eu vou ser sincero, queridos, eu termino contando algumas experiências que eu tenho contado todos os dias para vocês, e sabe, quando eu conto essas experiências, o que eu mais desejo é que você entenda que nós somos iguais, as nossas lutas são iguais, os nossos desafios são iguais, o nosso Deus, ele está me pedindo o mesmo que pede para você, o mesmo que ele exige de um pastor, ele vai exigir de um membro, vai, claro, devido às proporções de conhecimento, a palavra dele também diz que quanto mais conhecimento, maiores cobranças ele fará. Então, o peso sobre meus ombros são maiores, sim, mas nós somos humanos, somos iguais, humanamente iguais. E lá em Linhares, meu primeiro distrito, lá naquele distrito onde o meu Del Rey foi devolvido, né? Não assim devolvido o mesmo, né? Porque já tinham passado 2 anos que ele tinha sido roubado e eu contei para vocês. Mas quando eu falei para Deus que o meu golzinho velho, aquele motorzinho a álcool, carburação dupla, beberrão, alcoólatra, né? Gol a álcool, era um alcoólatra, e ainda um alcoólatra que vivia no hospital, convivia tendo que consertar o carburador, motor e um monte de coisa, gostava de oficina, não gostava de visitar os irmãos, só oficina. Eu falei, Deus, não aguento mais. Aí vocês conhecem, eu contei para vocês. Eu orei, pedi milagres, e Deus realiza milagres a quem ele está andando ao lado, quem está atrelado, quem se aceitou o convite, quem se entregou a ele. E eu me entreguei a ele. Eu falei, Senhor, agora eu reclamo a promessa, me cuida de mim, me ensina, me ajuda. E aí você lembra, ele me deu novamente através da devolução, não é? Porque um advogado liga lá do Paraná e fala, olha, o meu cliente comprou esse Del Rey, não sabia que era roubado, e ele me devolve pagando o Del Rey. Aí sabe o que eu fiz com o dinheiro? Quando eu fui lá no banco, vi o saldo, fiquei feliz. Comprei um outro Del Rey. Só que agora foi um Del Rey Belina, escala, guia, branco, um Del Rey aquele tipo Belina, né? Um Del Rey branquinho, coisa mais linda, que carro lindo, confortável. Naquela época, isso em 1995. Olha que Deus bacana. Me deu um Del Rey guia, escala. Olha, o pastor Robson está rindo, deve ter tido um Del Rey desse aí. É bacana um Del Rey desse. Eu tive esse privilégio em 95. Fiquei feliz, agradecido,
Porém, o que Deus falou é o seguinte, olha, eu não estou aqui para te dar bens materiais, eu vou te dar ferramentas para você trabalhar. E, olha, você precisa entender que você tem que ser este boi inexperiente, atrelado a mim. Eu sou sua dupla. A primeira dupla que você precisa ter é com Jesus, se entregando a Jesus, se batizando. E o que eu fiz? Eu me entreguei. Falei, tá bom, Jesus. E olha o que eu vou contar agora para vocês. Eu me entreguei. Eu confiei. Porém, a gente tem um coração que a Bíblia diz que é enganoso. Sabia disso? Vaidoso. Não é humilde. Ele fala, você é atrelado a mim, vai aprender, porque eu vou te dar lições. Você vai aprender duras lições, você vai passar por provas, você vai errar aqui e ali, mas eu vou te corrigir, eu sou o boi mais velho, fica atrelado comigo, tome o jugo e confie. Mas a gente é terrível, nós somos terríveis. Nós, às vezes, quando menos esperamos, viu, Júnior? A gente está tomando decisões, falando coisas por nós mesmos, sendo impaciente com as pessoas, com os mais idosos. Eu fico dizendo, Senhor, eu quero aprender a ser manso, eu quero aprender a ser humilde, mas nós não somos humildes por nós mesmos, a gente tem que negar a si mesmo, como nós lemos no texto. E sabe o que aconteceu? Início do ministério, distrito grande, eu cuidando agora da Igreja de Deus, convidado por Deus, atrelado, batizado, feliz, um pastor ali no distrito, meu primeiro distrito. Agora vem uma irmãzinha e fala assim, olha, pastor, saiba de uma coisa, a irmã Mércia, ela pediu para te dar um recado, que ela quer que o senhor vá à casa dela, porque olhando nos teus olhos, ela quer dizer assim, pastor, me tire o nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não quero ser membro desta igreja mais. E eu perguntei, mas irmã, é estranho, por que ela não quer, por que ela quer sair da Igreja Adventista? E ela disse, é porque ela sonhou que a Igreja Adventista não é a igreja verdadeira. Ah, queridos, olha só como que a gente tem que andar atrelado a Jesus, né? Ele é, e eu desatrelei, eu falei, bom, pode deixar. Isso eu sei, eu fiz teologia, estudei 4 anos, eu sei resolver esse problema. E eu acordei no dia seguinte, tinha marcado às 10 horas na casa da irmã Mércia, e eu falei assim, agora deixa comigo, eu vou estudar sobre sonhos, vou mostrar para ela que ela está errada. E eu comecei a empilhar livros, estudar, passando horas, e eu falei, olha, não consigo achar argumento para não perder a irmã Mércia como membro da Igreja de Deus. Aí me desesperei, e aí Deus ali no meu ouvido assim, você disse que estava atrelado comigo, que ia deixar eu guiar você, eu sou mais experiente, olha aí, você não está confiando, você nem orou. Lembra que nossa tarefa é orar primeiro, antes de entrar na live, ter 10 minutos, pelo menos, o ideal é ter mais, e ler a Bíblia, estudar, fazer o ano bíblico. E ele me falou aqui, olha, você nem parou para conversar comigo, como é que você já quer resolver o problema da minha ovelha? A Mércia é minha ovelha, não é sua. Aí eu, tá bom, Senhor, tá bom, vou esquecer os livros e vou orar então. E aí orei, depois peguei a Bíblia, abri aqui a Bíblia, comecei a estudar o ano bíblico, era o início de um ano, e comecei a folhear, li um capítulo, 2, 3, 5, ficou gostoso ler a Bíblia. Gente, estar com Jesus, deixar que ele discipule você, negar o eu é importante. E aí agora eu lendo a Bíblia, aí cheguei no texto que está aqui em Deuteronômio, aí eu falei assim, Deus, que texto... Sim, esse é o texto que eu quero que você leia para a irmã Mércia. Eu falei, tá bom, Senhor, posso já ir agora? Já está quase 10 horas. Falou, não, calma. Quando você chegar lá, saiba que sou eu que vou dizer o horário, quando, o momento para você ler esse texto para a irmã Mércia. Essa é a palavra que eu tenho para ela. E tem poder a minha palavra. E sabe o que eu fiz? Falei, tá bom, Senhor. Aprendo, tá bom, vou ficar contigo, o senhor está ao meu lado, eu vou aceitar. E aí eu fui visitar a irmã Mércia e me controlando, né? Quem quiser ser discípulo de Jesus tem que o quê? Negar a si mesmo e ouvir e atender ele. Não fazer o que você quer, da forma que você quer, falar o que você quer, na hora que você quer. Já viram pessoas inconvenientes falar assim, o que vem eu falo mesmo, sou transparente. Não, você é mal educado. O Espírito Santo quer que você ouça, às vezes você tem que aprender a calar para ganhar alguém para Jesus.
Não é apontando defeitos que você ganha alguém para Jesus. É amando essa pessoa, tendo paciência com ela, conversando com ela. Ah, pastor, mas ela é prolixa, me prende o tempo. Aprenda a andar ao lado de Jesus e ele vai dizer como lidar com cada tipo de pessoa. Ame todas elas. E eu estou aprendendo até hoje, gente. Até hoje eu estou aprendendo. Tem pessoas difíceis mesmo, mas eu estou aprendendo. Eu preciso, andando ao lado de Jesus, você vai aprender. E quando cheguei na Mércia, a Mércia dizendo ali, pastor, eu tenho muitos sonhos. E eu fui ali rodeando para ela já não falar na lata, né? Eu falei, irmã Mércia, me conta. Ela contou sonhos de sociedades que ela fez, desfez, e vários sonhos. Tudo ela disse, está dando certo, que maravilha, e etc. E eu falei, bem, irmã Mércia, foi passando uma hora. Eu falei, Senhor, já posso ler o texto? Não, espera. E eu fui passando, não, espera. Senhor, mas já deu 2 horas de conversa. Essa mulher fala muito, ele espera. Aí chega o marido dela para almoçar, ela já grita para ele, o portão está aí, pode entrar, já tem comida na mesa que eu deixei, porque eu tenho uma conversa importante com o pastor, não me atrapalhe. Eu falei, que mulher brava. E aí o marido obedeceu, né? Esse marido é interessante, né? Ele entrou, almoçou, já quase 3 horas de conversa, eu com outros compromissos. Sabia que pastor às vezes fica com vários compromissos? Eu estou aprendendo a marcar os compromissos pelo Espírito Santo para não ficar atarefado ou apressado, né? Fazendo aquela visita de médico. E aí acabou de almoçar, o marido foi embora, só fez assim para ela, estou indo. E 3 horas de conversa, eu, Senhor, como que eu vou falar? Até que ela disse, pastor, realmente eu tive um sonho sobre a igreja. Eu falei, é mesmo, irmã? Me conte. Aí ela contou, eu sonhei que eu ia para uma festa, e aí ela foi traduzindo, festa é as bodas do Cordeiro, e essa festa era no endereço numa rua larga, então Rua Larga é o caminho da perdição, e era o endereço da igreja adventista, mas aí de repente eu ouvi meu irmão, que é de uma igreja pentecostal, me chamando, mestre, vinha de uma rua estreita. Então, rua estreita é o caminho que leva aos céus. E aí eu estava ali pensando, bom, então é esse o caminho. Mas aí ela fez uma pergunta. Pastor, mas pode algum sonho não vir de Deus? Olha só, quando o eu é quebrado, Deus age. Quando você nega a si mesmo, desconfia de você mesmo, Deus agora pode agir. E foi só depois de mais de 3 horas quando ela disse isso, mas pode um sonho não vir? Pode um sonho não vir de Deus? Aí eu disse, irmã, eu estava clamando, pedindo a Deus para usar. Ele disse, tem um texto aqui para você. E ele só disse que eu diria esse texto agora. E agora ele está dizendo, pode falar. Sabe por quê? Porque a irmã está aberta para ouvir. Sabia que quando você vai dar estudo bíblico para alguém que não está aberto para ouvir, não adianta, só ouça, deixa ele falar de futebol, mas você não gosta de futebol, eu também não gosto, não acho de Deus algumas coisas, mas você ouve, vai dando corda, e eu dei corda para a irmã Mércia, até que ela deu abertura, e aí eu li, irmã Mércia, eu li hoje de manhã, e Deus disse, esse é o texto, está em Deuteronômio 13, de 1 a 4, se o Daniel puder colocar. Aqui diz que quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, ou seja, acontecer o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, servamo-los, a própria Bíblia diz, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Os 10 mandamentos são sagrados e foi dado por Deus para serem observados, obedecidos. Qualquer outra voz que te levar para longe de Deus, para desobediência, para guardar outro dia que não o sábado, desconfie. Aí ela disse, pastor, então se eu estou indo para uma igreja que não vai guardar o sábado, os mandamentos de Deus, isso não veio de Deus. E a irmã Mércia, encontrei-me com ela muitos anos depois disso, eu já estava em outro estado, trabalhando em outro lugar. Ela já tinha levado 22 pessoas ao batismo e estava discipulando 22 pessoas na igreja adventista. Amém? Por quê? Porque ela primeiro foi ouvida. Eu tive
que ter paciência, e Deus tem paciência. Sabe, queridos, Deus quer hoje, no final desses nossos 10 dias, que você seja discipulador, você seja cheio de Espírito, receba poder para testemunhar. Sabe, queridos, foi nesse meu primeiro distrito, quando eu atendi, lembra que um irmão queria me arrumar chamados para grandes associações, grandes posições, eu disse, não, eu vou onde Deus mandar, porque é lá no Espírito Santo, lá em Linhares, meu primeiro distrito, onde Deus me mostrou, olha, eu estou contigo, você está aí, mas eu que te trouxe. Olha aí, a irmã Mércia. Eu tinha um grupinho lá que tinha só 17 membros, ou grupinho pequeno, grupinho difícil, sabe? Mas até que esse grupinho decidiu fazer como nós estamos fazendo nas madrugadas ali, orar, clamar, pedir a Deus. E num horário como esse que nós estamos agora, eles estariam lá reunidos, orando, 17 membros, pedindo o poder do Espírito Santo, clamando para poder discipular pessoas, ajudar pessoas a conhecerem Jesus. E sabe o que aconteceu? De repente entra um senhor lá. Quem era esse senhor? Ele tinha saído naquela madrugada para matar 2 pessoas. Ele era um vigilante. E ele tinha sido afrontado por 2 bêbados que jogaram cachaça no seu rosto, e ele ficou bravo, vendeu um guarda-roupa, comprou uma arma sem registro e saiu ali naquela manhã cedo, porque aqueles bêbados, quando levou uma surra daquele homem, falou assim, agora nós vamos te matar, agora a gente está bêbado, mas amanhã nós não vamos estar, não. Juraram ele de morte. Sabe o que ele fez? Tá bom, vendeu o guarda-roupa naquele mesmo dia, comprou o revólver e saiu cedinho para matar os 2 antes que os 2 o matassem. Olha o que o diabo faz, ele arruma confusão, ele põe vícios, bebidas, ele quer matar as pessoas, destruir. Mas tinha uma igreja que era ainda fraquinha, 17 membros, essa igreja estava ali pedindo o poder de Deus. Queria que já estavam semeando, distribuindo folhetos, mas queria agora o poder de Deus. 17 membros da Igreja do Araçás naquela época, um grupinho. Hoje já é uma igreja, graças a Deus. E ali aquele homem que saiu para matar com um revólver dentro da bolsa, passou em frente, escutou músicas naquela igreja e falou, tá bom, peraí, Senhor, eu não quero ouvir essa música, Deus, eu estou com raiva, eu quero matar essas pessoas. E conforme ele andava, parecia que a música aumentava o volume, ele conta que ele virou a esquina e a música continuava da igreja suando. Ele falou, não aguento, não resisto. Viu, irmão João Rodrigues? Isso é não resistir ao Espírito Santo. Ele voltou. E mesmo armado, entrou dentro da igreja do Araçás ali, sentou no meio dos irmãos, um grupo pequeno de irmãos, não estava todos os membros da igreja, a totalidade de membros da igreja eram 17, mas naquele dia, eu não sei se eram 9, 8, eu não lembro quantos, mas estava ali um grupo pequeno, orando como nós estamos aqui orando. E ele foi se emocionando e orando com o povo, cantando com o povo, ouvindo a palavra, ouvindo os apelos do Espírito Santo. E sabe o que ele fez, né? Num dado momento, quando estava se fazendo um apelo, ele, no desespero que ele estava dentro do coração, abriu a bolsa, levantou o revólver, com a arma na mão e falou, mas eu preciso desse Jesus porque eu saí hoje para matar 2 pessoas. Vocês imaginam, você está na igreja, ainda bem que é virtual aqui, né? Se tem alguém aqui hoje que saiu para matar alguém, odeia alguém, tem ódio de alguém, não perdoa e está chateado, bravo, e aí, de repente, no nosso meio, alguém tira o revólver e diz assim, eu saí hoje para matar. Esse homem assustou todo mundo. E aí o nosso tesoureiro da igreja tinha comprado uma Bíblia Thompson, uma Bíblia grande, bonita. Ele na mesma falou assim, mas irmão, se o senhor quer matar, eu tenho uma arma melhor. É aqui, ó, essa Bíblia 66 aqui, livro, e vamos trocar. Essa arma é melhor. E não é que ele aceitou? Ele pegou a Bíblia Thompson novinha do tesoureiro e deu a arma na mão do tesoureiro. Naquele desespero, ele abraçou a Bíblia, chorando. Ele pegou ali, chorando, e falou, Senhor, que bom, eu quero esse Jesus. E se entregou a Jesus. Ele foi um dos primeiros, sabe de quantos? Aquele grupinho com 17 membros naquele ano, porque oraram, porque buscaram, porque deixaram ser discípulos de Jesus, levaram 34 pessoas ao batismo. É quantidade que Deus pede? Eu disse para o irmão Mário, acho que ele já deve estar conosco por aqui, sabe? Eu disse, olha, nós vamos fazer as 40 madrugadas, mas enquanto o grupo não aprender a ser discípulo de Jesus, andar atrelado a Jesus, nós vamos batizar migalhas.
Nós vamos ter poucas colheitas, sabe por quê? O povo entra nas lives querendo receber emoção, querendo receber, não quer trabalho, não quer missão, ele quer emoção. Ah, eu fui às lágrimas, então aqui Deus está... Egoísmo é a primeira coisa que Deus quer tirar do coração de quem quer ser discípulo dele. Ele é o boi mais experiente. Ele te chama para você sofrer ao lado dele, enquanto você vai salvar pessoas. Esse é o boi mais experiente. Ali naquele meu primeiro distrito, passei por muitos milagres, muitas experiências. E eu fico feliz, queridos, porque Deus, de uma forma especial, quer agora que esta igreja da madrugada, eu estou com a camiseta aqui, vocês sabem, né? Esta igreja que vai vestir a camisa, mas não é do ID. O imperativo é o quê? Discipulado. Se você não formar duplas, se você não tiver um encontro aqui, sábado que vem, às 5 horas, nós temos um encontro aqui, porque para pertencer à família ID, você, uma vez por semana, vem aqui para dar os testemunhos. E nós temos no canal ID muitos testemunhos. Agradeço a irmã Marileide, que tem feito esse trabalho. O testemunho dela está lá também. Michelson Borges postou aí uma história linda, marcando lá no Twitter dele, a irmã Marileide, ex-freira. Agora, de 1 ano batizada, ela já está aí produzindo, fazendo o canal, trabalhando para Jesus, tesoureira da igreja. Sabe, queridos, Deus quer fazer isso de uma forma especial. Por último, eu quero contar nesse distrito mais uma experiência. Essa, para mim, foi muito especial. A irmã Zília, ela simplesmente sabe que um pastor, quando forma, esse pastor ele não batiza ainda, né? Ele não pode simplesmente realizar, ele passa por um período de aspirantado. E eu confesso, queridos, que ficava ansioso para entrar no tanque batismal e batizar alguém. E a irmã Zília falou, pastor, eu tenho alguém para batizar, e me levou para alguém ali para batizar, e eu fui lá visitar uma senhora com 3 meses desenganada, a irmã Clariana. E a irmã Clariana dizia, só uma coisa, pastor, eu quero seguir Jesus, eu quero me entregar, eu quero ser batizada nas águas. E sabe o que aconteceu? Ela não podia receber alta, ela estava mal. E ela só pediu, pastor, não faça a profissão de fé, eu quero ser batizada. E por mais que eu insistisse, ela não aceitou, eu quero ser batizada, ore, quero um milagre. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, mesmo com a minha falta de fé, eu recebo um telefonema, pastor, Clariana está de alta e quer saber se sábado pode realizar o batismo. E eu disse, como aconteceu? E ela contou, os médicos não souberam, mas ela levantou da cama e estava com os quadros vitais agora melhores e os médicos disseram, pode ir para casa. Eu fiquei feliz, chamei o pastor Paulo Barbosa, que na época já era jubilado, e eu, olha, já tenho dito para vocês, várias pessoas que eu estou citando, descansou também, mas descansou trabalhando, e foi o pastor Paulo Barbosa que batizou a Clariana, lá na Igreja Central de Linhares, igreja querida. Ela subiu as escadas, ela acabou o batismo, deu glórias a Deus, porque Deus atendeu o pedido dela. Só que quando ela foi para casa, agora já uma discípula de Jesus, ela reuniu a família, reuniu os filhos e disse, olha, eu me entreguei a Jesus, eu conheci a Jesus, eu sou de Jesus, agora eu quero todos vocês estudando a Bíblia, conhecendo Jesus, se entregando a Jesus também. Ela foi para o seu quarto, deitou, dormiu e a irmã Clariana ainda não acordou. E eu fiquei assim, pastor, Deus, o senhor curou ou não curou? Não, o pedido dela foi, eu quero ser batizada. E Deus tirou ela do hospital e ela foi batizada. E ela ali só deu tempo de fazer um sermão, um pequeno grupo. Ela reuniu a família, foi o pequeno grupo dela. E aí o que aconteceu? Meses depois, o meu primeiro batismo, primeira autorização de batismo, eu batizei os 3 filhos da Clariana, amém? Sabe, queridos, Deus está te chamando para ser discipulador.
Deus está te chamando, viu, para ser uma bênção. Deus quer que você se entregue a Ele, pertence à família Aide. Não, eu pertenço à família Aide para ficar ouvindo o sermão e testemunho e chorar. Não, Ele está te chamando para você andar ao lado dele e você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, mas Ele fala, tem bom ânimo, eu venci. E é por isso que amanhã nós vamos estar às 4h da manhã, viu? Já viu o irmão Mário aqui, ele já vai falar. 4h da manhã nós vamos estar numa mini vigília. Por que mini? Porque depois dos momentos a sós, você vai aprender como passar mais tempo, uma vigília maior, levantando mais cedo. Pastor, mas como é? Se você aprender esse princípio de andar ao lado de Jesus, se entregar a Jesus, você vai ter prazer em passar nas madrugadas ao lado de Jesus. Eu quero fazer um apelo agora para você. Se você não fez a dupla, se você ainda não se entregou a Jesus, e eu quero que você faça essa decisão agora, é que se você aceita esse Jesus como o seu discípulo mais velho, aquele que vai te discipular, melhor, discipulador. Você quer entregar a Jesus e fazer primeira dupla com Jesus. Aceitar o ID de Jesus. E o que ele pede é discipulado. Enquanto você ouve a música dos Arautos do Rei, que é uma oração dizendo, habita em mim, eu vou estar aqui, você dizendo, eu te entrego o meu coração. Senhor, se um grupo de 17 membros levou 34 ao batismo, Senhor, eu também quero levar pessoas ao Jesus. Olha o Pentecostes, Deus ainda vai iluminar a terra, usando sabe quem? Você. Se entregue a Ele, aceite que Ele seja seu discipulador. Peça para Ele habitar em você. Feche seus olhos e clame e coloque no bate-papo. Eu quero ouvir. Tá bom, Deus? Habita em mim, Habita aí, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar. Te peço, ó Deus. Fico feliz, queridos. Quem está atrelado a Jesus, coloca o jugo de Jesus, é quem aceita o batismo. Aceitem esse batismo.
Aceite essa entrega agora completa e ele vai agora fazer uma reforma. Os hábitos, os 8 remédios vão ser mais fáceis. Feche os olhos. Eu vou pedir agora o poder prometido do Espírito Santo. Viu? Ele vai abençoar você, viu, Júnior? Eu fico vendo seus recados, seus áudios. Feche os olhos. Você que se entregou, você que ainda está em dúvida, o Espírito Santo vai continuar trabalhando. Oremos. Senhor, hoje é teu sábado, estamos mais tranquilos quanto a horários, mas provavelmente algum ou outro ainda não se desvencilhou da questão do trabalho aos sábados, mas perdoa, ajude. Ele já se entregou a ti. Nós queremos agora, pelo poder de Jesus, andar ao teu lado e nos prepararmos para esta missão de discipular também outras pessoas. Eu te agradeço, Senhor, pela família Aide ter nascido no seu coração e por me escolher, Senhor, para propagar algo que há mais de 2000 anos, na realidade, todos deviam estar agora unindo-se. Eu sei que os vários movimentos vão se unir para também colher. Nós temos muitos movimentos semeando, mas nós queremos agora que o Senhor volte e nós queremos da família Aide colher. Então, é mais difícil, é mais demorado fazer discipulado, andar 2, 3 anos, mas, Senhor, nós queremos colher. Não queremos abandonar ninguém como bebê na igreja, nós queremos colher essas pessoas para o reino dos céus. Portanto, batiza-nos agora com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.